Vou fazer uma abertura aqui, dando um contexto do nosso departamento nessa greve. Vamos falar um pouco do que é segurança do trabalho, né? Vamos apresentar o que é o SESMIT aqui na universidade, o que ele faz. Também entendemos aí que muitos trabalhadores não conhecem, não têm informação, a informação não chega a todos os lugares, da importância que é desse setor para o trabalho de todos, a importância que isso tem para a vida da gente, que está trabalhando, que está aqui ganhando nosso sustento, e quais são as consequências de ter um SESMIT que não funciona como deveria. E aí, o debate vai ser nesse sentido. Nós vamos fazer algumas falas aqui, vamos apresentar alguns serviços que nós realizamos, e no final, a conclusão que encaminha depois para a abertura do debate, nós vamos tentar colocar do nosso ponto de vista o que essa política de corte de gastos, de redução de orçamento da universidade traz de impacto para os trabalhadores da USP. Porque nós estamos já desde o começo do ano, quando começa essa história de ter redução de custo, de cortar orçamento daqui, cortar dali, a gente escuta das unidades algumas justificativas para não implementar as recomendações técnicas aí, ou atendimento de norma, que a reitoria cortou o dinheiro, cortou a verba, eu não tenho dinheiro para fazer isso que você está falando. E o trabalhador fica trabalhando numa condição precarizada, sem ter equipamentos de segurança, sem ter melhorias no seu ambiente de trabalho, que vão ter consequências práticas aí, como acidentes, doenças do trabalho, restrições ocupacionais e outros. Gostaria de apresentar os companheiros do SESMIT que estão aqui com a gente hoje. Então, compondo a mesa, aqui a Luciana, técnica de enfermagem do trabalho, o Carlos e o Wilson, são técnicos de segurança do trabalho também, o Marcelo, engenheiro de segurança aqui, a Regiane, a Rita, a Cristiane, o Evandro e o Antônio Almeida. São os companheiros nossos que estão aqui hoje, compartilhando. Na hora do debate a gente abre um pouco mais amplamente para a gente poder discutir com todos, além de quem está na mesa aí. Pois não? Não sei se vocês deram informe, posso falar? Pode, claro. Então, pessoal, antes de começar a atividade, hoje é o julgamento do Fábio, tá? Então, o Pablito não vai estar presente e algumas pessoas não vão estar presentes porque vão estar lá no julgamento dele, tá? Ele deu informe. Já deu informe? Mas pode... Então tá bom. Você vai para lá também? Não, eu vou ficar por aqui, tá bom? Como já tem gente lá, eu vou ficar por aqui, tá? Tá bom. Solange, nós também conversamos de abrir a possibilidade, se alguém do sindicato gostasse de compor a mesa com a gente, ou agora, ou depois na hora do debate, também tá, se quiser, se tiver mais algum diretor aqui, eu não vi. Vamos ver quem vai chegar aí, tá bom? Legal. Tá? Então estão aqui apresentados os companheiros aqui do SESMIT em greve, presentes, né? A gente começa agora pensando o seguinte: o que é a segurança do trabalho? Primeiro a gente tem que pensar o que é trabalho. Qualquer atividade que você produza algum conhecimento, ou algum produto, ou algum material, e que hoje, dentro do sistema vigente, a gente se utilize disso para obter os nossos meios de subsistência, certo? O que a segurança do trabalho faz? Ela compila os conhecimentos existentes na sociedade, os conhecimentos, as técnicas, as tecnologias, para aplicá-los diretamente em benefício do trabalhador, ou seja, promovendo a prevenção de acidentes e doenças, promovendo a saúde no ambiente de trabalho, e também aí uma coisa que a gente acaba fazendo por consequência, a prevenção contra incêndios e emergências. Então a segurança do trabalho ela vem nesse sentido, de aplicar os conhecimentos da nossa sociedade em prol da saúde do trabalhador, da pessoa que está ali vendendo sua força de trabalho para obter seus meios de subsistência. Qual que é a relação que nós temos desse conteúdo com o movimento da greve? Bom, as greves, historicamente, elas são mobilizações dos trabalhadores para obter tanto melhores condições econômicas de vida,
quanto também melhores condições de trabalho. Né? Nesse sentido, a gente tem, historicamente, a gente pode comparar as nossas pautas de hoje com outras greves. Como, por exemplo, as greves de 1917 aqui no Brasil, que foi a greve geral, a grande greve, né? 1907 também. O que eles estavam pautando ali? Eles pautavam coisas como jornada de trabalho de 8 horas diárias, que jovens de 14 a 18 anos e mulheres não trabalhassem à noite, que crianças menores que 14 anos não trabalhassem. Então, são coisas que são pautas dos trabalhadores, que sempre estão na pauta, além do reajuste, além das condições econômicas de vida. E isso acaba que a nossa greve não fica tão diferente de todas as outras, né? E aí, o que acontece com o SESMIT da USP nesse momento? A gente percebe que existe uma inserção de pautas que tem relação com as coisas que nós trabalhamos e que as coisas que nós tentamos implementar para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores da USP, elas são diretamente afetadas por essa política da reitoria de redução de orçamento, né? Aqui a gente cita, por exemplo, né, algumas leis que vieram surgindo, algumas das primeiras. Né, em 1802, aí na Inglaterra, nos moinhos de tecelagem, as primeiras indústrias, o pessoal trabalhava aí 16, 18, 20 horas por dia. Crianças menores de 10 anos trabalhavam. E aí já surge uma lei naquela época, que é a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, né? Que aí fala de uma jornada de somente 12 horas diárias. Não sei se é tão pouco assim, a gente pode discutir, né? Depois tem um outro momento importante, que é a criação da Organização Internacional do Trabalho. Ela surge no contexto de fim de guerra, né? Logo após o final da Primeira Guerra Mundial, e ela, até hoje, ela é o único órgão da Organização das Nações Unidas que funciona de uma forma tripartite. O que é tripartite? É um órgão deliberativo que funciona com representação do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores. Temos problemas, mas é um avanço, né? Os trabalhadores já começam a ter possibilidade de interferir no processo, de serem ouvidos, de colocarem suas demandas. E como consequência, o Brasil, como signatário das resoluções da fundação da Organização Internacional do Trabalho, das suas determinações, ele acaba trabalhando da mesma forma internamente. Então, a partir de 1943, a gente tem a consolidação das leis do trabalho e, posteriormente, com o avanço, né, da tecnologia, tanto dos meios produtivos, a maior industrialização do país, a gente chega até um ponto ali em 1977 que o Brasil é o recordista mundial de acidentes do trabalho. Nesse contexto, começam a surgir as primeiras legislações específicas para tratar desse assunto no país. Então, em 78, a gente tem uma portaria do Ministério do Trabalho que cria as normas regulamentadoras. E a partir de então, da mesma maneira, com comissões tripartites, as normas começam a ser implementadas, criadas e produzidas no Brasil, para tentar um pouco melhorar as condições aí dos trabalhadores. Aí vamos lá, né? Já que já passei desse ponto. Agora, o que é SESMIT, né? Acho que seria importante a gente colocar isso aí. A gente acostuma com a sigla, né? Mas muitas vezes as pessoas não são habituadas. Serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Nós funcionamos na USP com médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, engenheiros de segurança. Temos um engenheiro de exaustão e ventilação que trabalha conosco. Temos técnicos de segurança do trabalho, temos físicos que atuam mais aí voltados para a área de proteção radiológica, né, com radiação ionizante e não ionizante, técnicos administrativos e assistentes sociais. Agora, tecnicamente, o que o SESMIT tem como objetivo final?
para pontuar em poucas coisas, auxiliar no desenvolvimento da consciência preventiva, porque nós detemos algum conhecimento técnico sobre o assunto, mas precisamos sempre ampliar a divulgação desse conhecimento, porque o trabalhador que está executando a sua tarefa é que precisa ter esse conhecimento para poder executar as atividades com segurança, né? E aí, do ponto de vista técnico, também nós identificamos práticas e condições que exponham trabalhadores a riscos, determinando as condições aí para a correção dessas irregularidades. Agora, o que a gente está fazendo aqui, no meio da greve da USP, falando de segurança do trabalho? Bom, todo mundo vai sentir o impacto dos cortes no orçamento quando perceber que está trabalhando por 3 ou 4 trabalhadores, porque não tem mais contratação. Todo mundo vai perceber que o seu ambiente de trabalho está fazendo você ter doenças, sofrer acidentes, ter consequências para a sua saúde, quando você não tem investimento na melhoria da infraestrutura, na aquisição de melhores equipamentos, na realização de treinamentos e capacitações, né? E tudo isso é o que faz a gente vir para a greve, entender o movimento, se somar aos trabalhadores da USP. A única pessoa que me falou até hoje que o SESMIT já entrou em greve foi a Jupiara, lá do Centro de Saúde. Mas eu não sei em que época e não sei em que condições. Fato é que as pessoas que estão aqui hoje no SESMIT em greve são as pessoas, em maioria, são pessoas que são novas na universidade. Eu tenho 3 anos de casa, os companheiros têm 4, 5, e a gente chega num contexto onde a forma de trabalhar, a forma que a USP permite o desenvolvimento desse setor, ela não é mais, a gente percebe que não é mais suficiente para dar conta do tamanho do problema, né? A maioria das unidades aqui tem sérios problemas com relação à saúde do trabalhador. E nós ficamos muitas vezes sozinhos, falando sozinho. A gente fala com a unidade, a gente tenta falar com a reitoria, a gente não tem um diálogo com o sindicato, com os trabalhadores, a gente fica falando no vazio. Tem um monte de norma para seguir, tem um monte de coisa para implementar, mas ninguém nos dá ouvidos. Viemos aqui pedir ouvidos para vocês e agradecemos a paciência e a atenção, né? E aí, para fechar, para já passar aqui, para começar a parte mais objetiva, gostaria de ressaltar uma atividade que nós fizemos com o pessoal da SAS, que foi, a princípio, um esclarecimento sobre o que são lesões por esforço repetitivo. E aí acabamos, algumas pessoas aqui devem ter participado, acabamos aí fazendo um debate mais amplo do que isso, falando sobre restrições e muito também sobre assédio moral, né? O assédio moral também é um problema muito grave aqui na USP. E, inclusive, é bom destacar que hoje à tarde, às 4, estaremos reunindo uma comissão para organizar um seminário de assédio moral e saúde do trabalhador para a semana que vem. A comissão é ampla, está aberta aí também ao convite a todos participarem. Também tivemos o seminário de saúde, que deu muito fundamento para a gente entender o problema do hospital universitário, da saúde na região oeste, do hospital do HRAC lá de Bauru, mas ele também vai discutir a saúde aqui dentro da USP. E a gente não discute a saúde aqui sem falar de saúde do trabalhador, né? E aqui a gente tenta colocar esse debate para os trabalhadores. Então, como um geral, nossos objetivos aqui hoje são apresentar o SESMIT, mostrar que o serviço ele existe, tem pessoas lá capacitadas que podem buscar soluções para os problemas do seu ambiente de trabalho. Nós queremos sensibilizar o trabalhador da importância disso, porque não adianta, nós temos toda a bagagem técnica, nós temos todo o conhecimento, se o trabalhador não tiver a consciência da importância disso para o seu dia a dia. Nós queremos fornecer argumentos para que os trabalhadores coloquem com mais ênfase a segurança do trabalho, a sua saúde, como uma pauta na universidade, que possam se organizar e cada vez cobrar mais na instituição. Nós queremos também mudar um pouco do estigma que existe, da visão dos trabalhadores sobre o SESMIT. Por quê?
Historicamente, o SESMIT é visto como órgão da reitoria que vem no meu posto de trabalho avaliar se eu vou ter direito ou não ao adicional de insalubridade. Nós estamos aqui para dizer que tem muita coisa mais importante do que esse adicional para a gente fazer para vocês. E com esses objetivos todos, a gente pretende ampliar o nosso diálogo com a comunidade dos trabalhadores e com o sindicato. E essa atividade tem esse objetivo. Agradeço novamente a presença de todos e agora vou passar a fala aqui para a companheira Luciana, que vai falar um pouco sobre a divisão de medicina do trabalho. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana, para quem não me conhece, eu sou técnica de enfermagem do trabalho. Tá dando para ouvir? Porque às vezes eu falo um pouquinho baixo, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu vou falar então como funciona a parte da medicina do trabalho, tá? A parte mais técnica. Toda a parte da medicina do trabalho, ela é feita em cima do PCMSO. A gente fala muito em PCMSO, só que as pessoas não sabem o que é o PCMSO. Acontece de gente lá na enfermaria, lá do SESMIT, falar assim, eu queria fazer tal exame, não dá para pedir? Aí eu falo, eu não posso, não consta do PCMSO. Mas o que é esse tal de PCMSO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso daí é um documento, um relatório elaborado em cima do PPRA, em cima dos riscos ambientais, para o pessoal da engenharia que vai fazer. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eles vão falar isso mais na frente, tá? Eles vão explicar o PPRA. Então, em cima do PPRA, que são os riscos ambientais, vai ser analisado o que o servidor faz, qual a função dele, né? Quais os riscos que ele está exposto, com que tipo de material que ele mexe. Em cima disso, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai documentar isso, vai constar lá o nome do indivíduo, o número de servidor, a função, os riscos a que ele está exposto, quais os exames que são necessários para que seja feito a detecção precoce das doenças e a prevenção das doenças ocupacionais, tá? Até vacinação consta também do PCMSO, por isso que a gente cobra lá no SESMIT, tá? Faz parte da NR7, é uma lei, tá? O PCMSO, então, ele abrange, aqui eu vou passar meio por cima, porque o nosso foco é o periódico e a subdivisão dele, que lá a gente chama de perícia, que é a avaliação médica ocupacional, tá? Então, o PCMSO, ele constitui, é obrigatório que tenha admissional, que é aquele exame que todo mundo faz antes de começar a trabalhar, o periódico, que a gente já vai entrar nele, tá? Retorno ao trabalho, para toda vez que alguém ficar afastado acima de 31 dias. Por que 31? Porque férias é 30, né? Então, 31 dias tem que fazer mesmo licença de maternidade, tá? Licença maternidade. Mudança de função na USP, como nós somos todos concursados, para mudar de função é desvio de função, certo? Então, só vai acontecer isso se a pessoa for reabilitada pelo INSS. Mas também não é o nosso foco hoje, tá bom? E o demissional feito para a pessoa poder sair da USP. Esse exame ele é composto pelo quê? A avaliação clínica lá na consulta médica, a anamnese ocupacional, vai ser visto o perfil do indivíduo fisicamente, psicologicamente, de acordo com a função que ele vai realizar aqui na USP. Serão feitos exames laboratoriais, complementares se necessário. Quais complementares? Não sei, se você é um motorista, pode ser que você tem que fazer uma audiometria. Se você trabalha com ruído, uma audiometria. Trabalha em altura, um eletroencefalo, um eletrocardio, né? Isso vai de acordo com a função. Outros exames, a critério médico. Como que se agenda, então, consulta no SESMIT? Às vezes as pessoas vão lá no SESMIT e falam assim, eu queria passar no SESMIT. Como que funciona? Tem que ir no departamento pessoal. É o departamento pessoal, através do sistema Marte, é que vai fazer esse agendamento lá no SESMIT, porque eles que têm acesso às agendas dos médicos, tá? E é importante falar que cada unidade tem o seu médico responsável, tem o seu técnico de enfermagem responsável, o seu técnico de segurança responsável, o seu engenheiro. Essas unidades são divididas entre os funcionários para que a gente tenha um foco dos problemas. Então, por exemplo, vou falar de mim, tá? Tem gente do SAS aqui? Tem? Tem PUSP? Só um PUSP? Não. Prefeitura? Ah, prefeitura. Vocês são meus.
todos meus. Eu não sabia. Tá sabendo agora? Entre outros, tá? MAC, entre outros. IB, tudo meu, viu, gente? Não são só eles, não. Então, assim, é dividido entre os funcionários. Por quê? Se tem problema no SAS, eu sei o que está acontecendo lá. Não adianta chegar para um outro funcionário, né? Por exemplo, a Ritinha. A Ritinha cuida de quem, Ritinha? Do HU, por exemplo. Não só o HU, tá? Ó, problema com HU, Ritinha, viu? Fala uma sua, SVOC, IMT, veterinária tá aqui? Ó, é a Cris, hein? Então, é assim que funciona. Entre os técnicos de segurança, também entre os engenheiros, entre os médicos, tá? Para que a gente tenha um foco, para que a gente consiga acompanhar o problema de cada unidade. Porque, gente, só aqui em São Paulo são quantas pessoas? São 11.500 funcionários, mais ou menos? Né? Como é que eu vou dar conta de 11 mil? Eu tenho mais ou menos na minha cabeça, a gente cuida mais ou menos da enfermagem, por exemplo, a gente cuida em média cada uma de 3.500 funcionários. É gente pra caramba, né? Então a gente já focando assim, não dá conta, imagina se não focasse. Segue lá. Esse aqui é um fluxograma de como funciona o dia da consulta lá no SESMIT, o dia que a gente vai passar no periódico ou qualquer outra consulta do SESMIT, tá? O meu intuito não é cegar vocês com o pointer, tá? Então, se acontecer, vocês me perdoem. Mas como é que funciona, então? O funcionário, ó, aqui, ó, ele vai chegar lá no SESMIT, ele vai se apresentar na recepção, vai falar lá ou com o Cleiton, ou com o Daniel, o seu Laci, né? O pessoal conhece, não conhece? Então, ele vai encaminhar vocês para a enfermagem, onde vocês vão entregar pra gente o prontuário de vocês. A gente vai realizar a pré-consulta. O que vai ter lá na pré-consulta? Vocês conhecem, já foram no periódico, né? Então a gente vai ver peso, vai ver pressão, vai ver vacinação, sim, porque consta do PCMSO, certo? Ali a gente já vai detectar se você já tem algum tipo de doença. Então veja a sua pressão, ela tá alta. Eu já pergunto, você é hipertenso? Ah, eu já sou, eu tomo medicação. Então eu já te caminho ali, ó, grupos do HU. A gente tem o que nos grupos do HU? A gente tem a nutricionista que faz o controle dos hipertensos, dos diabéticos, né? A gente tem o pessoal do climatério para mulherada acima de 35 anos, que a gente já também pode encaminhar. A gente tem o Acolhe USP, né? Não sei se todo mundo conhece o Acolhe USP, mas se a pessoa conversar com a gente, falar que tem uma dificuldade em casa ou com ele próprio, com álcool e drogas, dá pra gente encaminhar pro Acolhe. E a gente tem também o grupo antitabagismo. A gente pergunta se a pessoa fuma, se ela tem interesse de parar, se ela já pensou a respeito. Se tem, a gente encaminha também. Depois que a gente faz tudo isso aqui da pré-consulta, é que vai para a medicina. Chegou lá no médico do trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai olhar os exames de vocês, vai avaliar clinicamente, vai auscultar, né? Tudo que tem direito de fazer na consulta. E ali, o que ele vai decidir? Olhou tudo aquilo, ele vai olhar se você está apto. Tá apto? Segue aqui. Acabou. Próximo ano volta pro periódico. Maravilha. Lembrando que o apto, ele pode ser um apto com restrição, né? Já vou voltar nisso, tá? Aí o médico olha lá e ele acha que, por exemplo, você, Regiane, não tá muito legal. Ele acha que seu colesterol deu alterado, que seu pulmão não tá bom, ele vai fazer um raio-x, né? Então ele vai pedir aqui uma complementação. Aí você tá aqui falar, doutor, mas eu também tô com uma dor no ombro. Ah, uma dor no ombro. Eu acho que é o computador, não sei, não tá muito legal. O que o médico vai pedir então? O APT. O que é o APT? Avaliação de posto de trabalho. Que os meninos vão entrar mais detalhadamente também na frente, tá? Então o médico vai solicitar tudo o que ele quer. Se ele pedir um APT, você vai aguardar a visita do médico ou do técnico de segurança e do engenheiro no posto de trabalho para fazer essa avaliação. Aí vai ter que aguardar a visita, fazer todo o relatório e depois vai voltar para o médico esse APT e aí vocês vão ser chamados para passar em consulta. E aí, tudo de novo, recepção, pré-consulta, medicina, para ele olhar o que ele pediu, tá? Então fez todos os exames, fez APT, tá tudo certo? Vocês têm que avisar o departamento pessoal que já está pronto para agendar o retorno. Porque não adianta, por exemplo, a Regiane ia fazer que ela tinha que fazer o quê? Um raio-x? Um exame de colesterol? Não adianta ela fazer e guardar na gaveta. Ninguém vai adivinhar que esse exame está pronto. Se ela não for no departamento pessoal e falar, gente, o exame que o médico do trabalho me pediu já está pronto, agenda para mim, vai ficar lá parado. E aí passa 3 meses, o exame de sangue perdeu a validade. E aí acontece o quê? Vai fazer de novo, né? Então vamos lá.
O médico fez tudo isso, tá? A gente fez tudo isso, passou pela pré-consulta, foi para medicina, complementou o exame, passou no DP, agendou a consulta. Aí ele vai decidir se você está apto, ou apto com restrição, ou inapto. Tá apto, beleza, até o ano que vem. Apto com restrição. Aí ele vai olhar lá. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo da Regiane com problema no ombro. Foi feito esse APT, né? O pessoal foi lá ver, arrumar o posto de trabalho, permanece a dor, o médico de repente encaminha para o ortopedista fala que ela não pode digitar, por exemplo, mais do que 50 minutos contínuos, né? Ou não pode erguer o braço acima do ombro. Aí, o que o médico vai dar para ela? Um ASO com restrição. A Regiane pode trabalhar, mas ela não pode erguer o braço acima da altura do ombro, e quando ela digitar, ela tem que fazer pausa a cada 50 minutos. Ela não é inválida, ela pode trabalhar, mas tem algumas restrições. Se der inapto, se ele olhar e falar, ok, Regiane, você não pode mais trabalhar fazendo essa função porque está te prejudicando demais, você não tem condições. Aí está inapto. Aí vai ser encaminhado lá para o INSS, a gente vai encaminhar para assistente social, e aí quando retornar do INSS, ele vai ser reabilitado. Tá? Aí é aquela história da mudança de função. Eu não posso simplesmente mudar de função, porque nós somos concursados. Isso gera desvio de função. Tudo bem? Esse é o fluxograma da medicina. Segue lá. A importância do periódico. O periódico é importante para quem? Para o SESMIT? Para vocês, não é? Olha lá, prevenção, promoção da saúde, ligadas ou não ao processo de trabalho. Ou seja, num periódico a gente pode descobrir que uma determinada pessoa tem um problema cardíaco, ou que ela tem um outro tipo de problema e a gente pode encaminhar, que pode não estar relacionado ao trabalho especificamente, mas é muito melhor tratar antes do que depois. Vocês concordam? É melhor eu tratar o meu colesterol e o meu triglicérides antes que eu infarte. Eu vou esperar infartar para me tratar? Não dá, né? Então, é prevenção. O periódico, a gente tem que entender que ele é um direito, sim. Está na Constituição, está lá na CLT, é um direito, só que é um dever também. Porque todo mundo gosta de falar da CLT para pedir os direitos. Ah, eu tenho direito a 30 dias de férias, eu tenho direito a 1 hora de almoço, eu tenho direito a isso, aquilo outro. Mas ninguém fala, na CLT está dizendo que eu tenho que fazer isso. O periódico, ele é obrigatório, né? A gente faz o periódico para vocês. O interesse é de vocês. Mas também está dizendo lá que ele tem que ser feito, né? Segue aí. Por que eu vou fazer, então, o periódico? Como eu falei, né? Não é do interesse do SESMIT, da reitoria, né? O interesse é meu, para que eu não adoeça no meu ambiente de trabalho. A gente passa, em média, 8 horas por dia no trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que com a família. E a gente está adoecendo no trabalho. É isso que a gente não pode permitir. Porque senão a gente vai chegar para a nossa família cansado, estressado, vai descontar na família. Isso vai gerar uma quantidade de problemas imensos dentro da nossa vida psicossocial, né? E é isso que não pode acontecer. A gente não está aqui para vender a nossa saúde. Como diz a Marcela, cadê a Marcela? Como diz a Marcela, a gente está aqui para vender a nossa força de trabalho, não a nossa saúde. Tudo bem? Segue lá. Objetivos. Qualidade de vida, né, gente? Quem que não quer ter qualidade de vida? Quem que quer adoecer no trabalho, né? Prevenir atividades contraindicadas. Como assim? Vamos supor que eu tenha uma epilepsia. Pode acontecer. Eu tenho epilepsia. Eu não posso trabalhar em altura. Já pensou se eu estou em altura em cima de um telhado e eu tenho uma crise? Eu caio. Então é isso que vai ser avaliado. Se a minha função é condizente com as minhas condições físicas e mentais, tá? Assim a gente reduz risco de acidente, conhece o perfil do adoecimento do trabalhador. Então se eu tenho um setor onde todo mundo tem dor no ombro, tem alguma coisa errada nesse setor. Vamos lá ver o que está acontecendo, né? Por isso que é importante essa divisão das unidades dentro do SESMIT, para a gente saber o perfil de cada unidade, os problemas que cada unidade traz, para que a gente possa trabalhar em cima disso, tá? Consequentemente, a gente diminui a falta. E isso é a única coisa que é do interesse da reitoria, é essa daí, diminuir a falta. Segue lá. Para quem que é, então, o serviço do SESMIT? Para todos os funcionários da USP ativos que sejam seletistas. Aí vocês vão me perguntar, e os autárquicos, né? Os autárquicos que quiserem passar no SESMIT,
entre em contato com o departamento pessoal entra em contato com a chefia da medicina para fazer esse agendamento, tá? Menos docente. Docente não passa no SESMIT, tem que passar lá no IANSP, infelizmente, tá bom? Mas se for técnico administrativo, ou seja, técnico de laboratório, especialista, motorista, manutenção e obras, pode tentar passar no SESMIT sim. De quanto em quanto tempo a gente passa lá? Depende da função, depende das patologias que você já apresenta, depende da sua idade, tá? Então pode ser 6 meses, 1 ano, a cada 2 anos, de acordo com a validade do ASO. Todo mundo sabe o que é ASO? Vocês já foram no SESMIT, a gente já perguntou, seu ASO está em validade? Né? O que é o ASO? É o Atestado de Saúde Ocupacional. É um documento, tá? Que aqui na USP, ele é feito em 3 vias, tá? Fica uma via no prontuário, uma via com vocês e uma via lá no departamento pessoal à disposição da fiscalização do trabalho, tá? Do Ministério do Trabalho. O que vai de importante, então, nesse ASO, né? O famoso Atestado de Saúde Ocupacional. Ah lá. Nome, função, unidade, número de servidor, data de nascimento, risco ocupacional, a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, pessoal do HU que está ali. Qual que é o risco ocupacional do pessoal do HU? Biológico, né? E assim vai. Procedimentos adotados, os exames que foram necessários para a realização daquele exame. Foi feito exame de imagem, não foi? Foi feito exame de laboratório, precisou de uma audiometria, tá? Vai ser tudo colocado ali. Aí ele vai marcar o tipo de exame, no caso aqui o nosso periódico. Ele vai marcar, espero que o apto, né? Se for um apto com restrição, vai estar aqui nessas observações, ó, observações. Então, o que a gente coloca lá? Apto, mas tem as restrições, apto com restrições. Não pode, por exemplo, como a gente falou antes, erguer o braço acima do seu ombro, tá? Ali, olha que importante. Previsão de retorno para o exame ocupacional médico, ele dá a data de quando ele quer te ver de novo. E vocês mesmos podem cobrar as unidades de vocês quando tiver com o periódico vencido. Porque, como eu disse, é feito em 3 vias e vocês têm uma via assim. Uma vez eu falei isso para uma colega, a colega virou para mim, eu estou passando o tempo, aí vocês dão toque. Eu virei para a colega e falei assim, mas você consegue controlar de quanto em quanto tempo você consegue passar no SESMIT pela data de validade do ASO. Se tiver vencido, você pode sim cobrar que seja solicitada uma consulta para você no departamento pessoal. A pessoa olhou para mim e falou assim, Luciana, esse não é o meu trabalho. Essa é a função do departamento pessoal. Eu não tenho que fazer isso. Desse jeito. Gente, de novo, não é a função de vocês, nem a minha, mas de quem é o interesse de passar no médico? É do departamento pessoal? É isso que vocês têm que pensar, tá? Vocês têm sim como cobrar. Não é obrigação de vocês, é do departamento pessoal ver isso. Mas se eles estão falhando e é do interesse de vocês, vamos lutar por isso. Porque muitas vezes se a gente não cobra, não é marcado, tá? Segue lá. A gente vai falar da perícia, a famosa perícia. Por que eu tô falando aqui da perícia, tá? Que a gente chama, na verdade, é o apelido de perícia, tá? Porque perícia mesmo é a que é feita lá no INSS, tá? Aqui é a avaliação médica ocupacional, que a gente apelida carinhosamente de perícia, porque é mais curto. Mas, o que é? Então, vamos lá. Meu periódico está em dia, meu ASO está em validade, eu estou apta. Só que eu comecei a desenvolver uma determinada dor. Vamos falar de novo da dor do ombro, porque eu tenho, tá, gente? Por isso que eu falo muito da dor no ombro. Então, vamos falar da dor no ombro. Então, eu comecei a desenvolver uma dor do ombro, sei lá, por excesso de digitação, porque meu posto de trabalho não está adequado, e eu começo a ter dor. Adianta eu pedir lá no departamento pessoal e pedir para marcar um periódico? Não adianta, porque o meu periódico está validado, está em dia, eu tenho um ASO válido dizendo que eu estou apta. O que eu vou precisar? De uma perícia. Qual que é a diferença do periódico para a perícia? É o processo, gente. Quando a gente marca uma perícia, o departamento pessoal envia para a gente o processo de vocês desde a admissão, tá? E lá vai ser visto tudo o que já aconteceu com vocês no sentido administrativo, tá? E se o médico der uma restrição, uma recomendação, alguma coisa ele vai marcar isso no processo de vocês e a chefia vai ter que dar ciência no processo. Por que precisa do processo? Porque a chefia não é para ver nosso prontuário. O meu prontuário é meu. Não é para ninguém ver. É sigilo médico, paciente. Não é isso? Ninguém quer que a chefia mexa no prontuário, não é assim?
Mas vai o processo para que a chefia dê ciência de que passou na consulta e que o médico está pedindo essas recomendações. Um determinado uso de equipamento de proteção, ou esse negócio que eu falei da digitação, digitar com intervalos, vai estar escrito lá e a chefia vai ter que dar ciência no processo, porque ela não vai poder dizer que não sabia que você era restrito. Tá? Por isso que é importante, precisa ter o processo. Quando a gente marca um periódico, o processo não está lá no SESMIT, ele fica no departamento pessoal de vocês. Chega lá, é um caso de perícia e vocês marcaram um periódico, o que acontece? Remarca porque tem que vir o processo, tá? Então, olha lá, consulta médica realizada mediante queixa que indique adoecimento relacionado ao trabalho, podendo evoluir para investigação através de exames, encaminhamentos a médicos especialistas. Então, se eu vou lá com uma dor no ombro, o médico do trabalho não vai laudar que eu tenho uma tendinite de ombro. Ele vai me mandar para o ortopedista vai me avaliar, vai dizer que eu tenho essa tendinite de ombro, vai voltar para o médico do trabalho e aí, em cima disso, ele vai falar, olha, a sua tendinite é uma DORT, né? É uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Mas a doença não é DORT, é tendinite, porque DORT é um grupo de doenças, certo? Quem que pode pedir, então, essa perícia? Nós mesmos podemos pedir. Nós mesmos, eu tô com dor, eu não tô bem, eu quero passar no médico. Pode ir lá no departamento e pedir, mas tem que marcar o certo. Perícia. Né? Qual que é a diferença? O processo e o tempo. Porque o periódico é 20 minutinhos, a perícia é 40. Olha a diferença, tá? Vai ter mais atenção. Então, nós mesmos podemos pedir. A sua chefia imediata pode pedir. Você pode reclamar para a sua chefia que você não está bem, que você está com dor, que seu EPI não está adequado. Você pode, na sua chefia, solicitar. O próprio médico especialista, então, eu começo com a dor no ombro. Então, eu passo no ortopedista e lá eu reclamo que eu digito demais. Ele fala assim, então eu vou te encaminhar para o médico do trabalho para a gente ver isso. Então, o médico especialista pode encaminhar. E o próprio médico do trabalho pode falar para vocês, quando vocês estão passando no periódico, ele pode falar para você, olhar para a sua situação e falar, amigo, seu caso é de perícia. E aí tem que remarcar, porque vai precisar do processo. Muito obrigada pela atenção de vocês, daqui a pouco a gente volta para discutir. Bom dia a todos, eu sou o Carlos, sou técnico de segurança também do SESMIT e eu gostaria de iniciar minha fala do seguinte aspecto, né? Segurança e saúde no trabalho é responsabilidade de todos, então a gente precisa, né, conscientizar todos os membros envolvidos, tanto o pessoal que é especialista, no caso a gente, quanto os trabalhadores aí na concepção do trabalho. Então, o nosso objetivo, né, em aplicar o conhecimento para reduzir, e a proposta principal é eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador, está num contexto da concepção do trabalho. É uma organização geral, onde a gente participa de todo o processo, desde, né, da introdução daquela atividade até a realização final. E é o que a gente está pleiteando aqui, né? Hoje a gente conseguiu traçar um diagnóstico dentro das unidades de toda a universidade, compilamos bastante informações, bastante dados, mas a gente não consegue a implementação e a realização disso. Então, a gente está, devido à falta aí de recurso e várias outras burocracias existentes na universidade, a gente tem dificuldade aí da aquisição de material e de participar do processo produtivo aí e que nossas recomendações sejam atendidas. Então, o nosso objetivo básico, né, é fazer parte de todo esse processo da concepção do trabalho. Dentro desse parâmetro, né, a gente pretende eliminar o risco onde ele principia, ali, que é a fonte. Caso não seja possível, a gente elimina no percurso ou, em último caso, a gente determina a utilização de determinados EPIs. Esse é o conceito geral do nosso trabalho. E todo esse trabalho ele é realizado, né, utilizando como base aí, assim como o Felipe apresentou, a Luciana também, uma série de normativa. O Brasil, como signatário aí da OIT, né, ele praticamente ele tem que cumprir todos os acordos aí que estão estabelecidos. E dentro desses parâmetros, a gente tem a CLT e as normas regulamentadoras, né, que atualmente são 36 normas, né, para poder a gente
verificar todas as condições de trabalho. E é importante a gente ter em mente que toda atividade, todo trabalho, ele tem uma forma de ser realizado, né? E como ser realizado com segurança principalmente. E uma das práticas que a gente verifica aqui dentro da universidade é que a gente não tem nada institucionalizado no sentido assim do conhecimento. Tudo que a gente produz hoje, né, poucos são os casos onde está escrito um procedimento do que a gente quer gerar, seja ele conhecimento, um produto, e o que a gente vai fazer até com o rejeito daquilo. Então, com a concepção, né, de segurança e saúde do trabalho, e aí pensando até nessa questão de qualidade de vida e meio ambiente, você pode extrapolar para vários sentidos, né, na organização do trabalho mesmo. Então, essas são as legislações que a gente se baseia, né? A maioria são de domínio público, então por isso é importante vocês participarem também do processo, conhecerem essas normatizações, para poder se organizar internamente no sentido assim, de questionar aquela atividade que é imposta para vocês. Se realmente aquilo tem embasamento, né, legal, se é aquilo mesmo, se deve ser feito dessa forma. Outra prática que a gente tem tentado estabelecer, a níveis gerais, é o relacionamento com a CIPA. Aí a gente quer trazer aqui a importância dessas comissões, porque assim como a gente hoje, né, tem essa unidade em prol da greve, a gente tem uma outra, né, que pode ser utilizada, que é as comissões internas de prevenção de acidente. E aí, nesse sentido, é importante a participação, né, das pessoas que eu acredito, principalmente que estão de greve, porque querem melhorar tanto a questão salarial como seus ambientes de trabalho e outras questões a mais, de estarem participando dessas comissões. E aí, a gente, num momento oportuno, quando abrir para debate, a gente explica melhor qual é o funcionamento, é a gente que forma também as comissões e apoia no sentido de garantir tecnicamente aquilo que ela deve fazer. E para vocês terem uma ideia, a CIPA ela tem tanto como obrigação quanto poder de, se você tem um equipamento que está adoecendo as pessoas ou que estava tendo um grande índice de acidente, de interditar aquele equipamento ou aquele setor. Então é importante a gente ter consciência, né, de que o conjunto ele é capaz de estabelecer o relacionamento do trabalho. Outra pilar que a gente trabalha também é nessa questão de conscientização. E a gente achou apropriado estar usando esse espaço aqui para difundir, né, para vocês aqui os aspectos relacionados às doenças e acidentes de trabalho. Uma outra problemática que a gente tem, e aí a CIPA também poderia estar ajudando a gente, é na questão de analisar e registrar acidentes ocorridos. É sabido que todos os índices que a gente tem na universidade hoje são furados. Pelo seguinte aspecto: os departamentos de recursos humanos não têm uma orientação devida e adequada a respeito desse assunto. Então, qual é a orientação que é usada geralmente? Que só deve-se registrar o acidente de trabalho quando você tem afastamento. Quando, na verdade, essas outras regulamentações que a gente apresentou aqui diz o contrário. Teve acidente de trabalho, precisa registrar, independente de houver ou não afastamento, para a gente poder traçar justamente as medidas, né, relacionadas nesse assunto. Então, quer dizer, o cidadão teve lá um acidente, uma luxação, e aí, por N problemas, tanto do assédio moral, da perseguição e vários outros motivos, ele acaba se sentindo coagido. Então, novamente, eu volto a afirmar a importância da comissão, no sentido de que, através dela, a informação chegue para a gente e a gente consiga fazer, tomar uma medida aí e auxiliar mediante as orientações. As atividades que a gente realiza, né, tem aqui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é justamente esse diagnóstico que a gente conseguiu traçar da universidade hoje. Então, nelas, a gente avalia a interação do indivíduo com o posto de trabalho, né? Como foi apresentado, o foco principal é os funcionários CLT, mas uma vez que a gente melhora o ambiente de trabalho, a gente estende isso tanto para o docente quanto para o aluno. Então, essa é a importância desse programa e da implementação dele.
Então não é simplesmente um papel que a gente produz, um relatório, dizendo que está ruim. A gente precisa implementar essas medidas, que é o acompanhamento, e se houver mudança, a gente poder estar participando disso também. Outro aspecto também, isso aqui é meio polêmico, né, que é a questão da avaliação de adicionais, tanto de insalubridade ou periculosidade. Nesse caso, a gente tem uma das duas normas, na verdade, né, a NR15 e a NR16, que trata especificamente desses assuntos. A gente, do SESMIT principalmente, a gente trabalha com a questão do seguinte: por nós não deveria existir adicional por nenhuma atividade. Uma vez que a atividade seja periculosa ou insalubre, ela está colocando o cidadão numa situação perigosa. Ela está vendendo a saúde dela ali aos poucos, né? E por um valor pífio aí que não é considerável. Então, a ideia é, se a gente conseguir estabelecer um ambiente de trabalho adequado, correto, onde você consiga garantir a segurança e a integridade das pessoas, que esses adicionais deixem de existir. Esse é o objetivo principal, apesar de ter alguma discussão. Com relação à avaliação de postos de trabalho, é uma outra atividade que a gente realiza também, que funciona assim como a Luciana explicou. É gerada por uma demanda ali, de às vezes um problema de saúde ou até de uma reclamação junto ao médico, e aí é destacado, né, dentro do departamento, um engenheiro, um técnico de segurança, ou até mesmo o médico que pode estar fazendo essa avaliação, para tentar entender qual é a influência daquela doença, né, ou daquela incômodo com o trabalho da pessoa. Então é verificado a interação do indivíduo com o posto de trabalho. E com relação ao dimensionamento de extintores, equipamentos de combate a incêndio, a gente também realiza esses trabalhos, e aí uma coisa que também é problemática aqui é a gente adequar todas as condições, desde a formação de uma brigada de incêndio, uma equipe de emergência, coisa que a gente vem lutando também. E como eu falei, né, no início da minha fala, que sozinho a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa de pessoas de fato, a gente está brigando por isso, e aí gostaria de estar contando com vocês aí nesse apoio. Outra coisa que a gente tem feito aí algumas pessoas já participaram, né, é com relação à elaboração de manual e de procedimento de segurança. Esses manuais, eles são direcionados no sentido assim, de novamente estabelecer uma relação de trabalho com as questões de segurança. Hoje a gente tem praticamente dois manuais aí prontos, né, que é um específico para manutenção e outro para laboratório que está em desenvolvimento. E os cursos e as palestras. Os cursos de CIPA, assim como a gente disse, é a gente que ministra, e as palestras envolvendo aí qualquer assunto, e elas são definidas de acordo com a necessidade de vocês. Então, se vocês tiverem uma demanda na unidade de vocês, é só entrar em contato com a gente, né? E aí, se tiver algum problema específico, igual foi o caso da SAS, que era uma explanação sobre LER e DORT, ou qualquer que seja outro assunto, vocês geram uma demanda para a gente, e a gente vai discutindo aí para poder explicar melhor qual que é o funcionamento. Os treinamentos também, recentemente, a gente estava realizando sobre trabalho em altura, que é essa questão aí do pessoal estar apto a realizar uma atividade diferente da rotina, né? E a gente está acompanhando e ministrando esses treinamentos. Agora a gente vai mostrar um vídeo aqui para explicar um pouco aí como que o ambiente interfere aí nas atividades na vida humana. Tudo bem, no começo é difícil para todo mundo, todos os empregos é difícil, a gente sente muita dor, né? Mas foi passando os anos, depois quando fazia passou um ano eu já não senti quase nada. Depois dos 5 anos de empresa eu já comecei a sentir bastante. Mas eu precisava trabalhar bastante, porque a gente morava numa casinha muito ruizinha, tudo comida de cupim. Eu tinha 3 filhos, né, que estavam estudando. E eu precisava trabalhar. Eu pensava assim, meu Deus, se eu ir procurar agora, o que vai ser da minha vida? Eu tinha medo de não conseguir outro emprego.
Eu achando assim que um dia eu precisasse deles, eles iam me apoiar, não tem? Mas a partir do momento que eu trabalhei lá, passaram muitas pessoas, uns aguentavam 6 meses, outros 1 ano, ficavam doentes. Eles diziam, isso aí é vile, não aguenta, gente que não quer trabalhar, que não precisa, mas às vezes a gente via que precisava, tinha filho, mas não aguentava mesmo, era muita pauleira. Daí eles queriam me colocar como ajudante do chefe da produção. Mas como eles queriam, eu não quis, não aceitei, porque eu não aceitava aquilo ali de ter que passar por cima daquelas pessoas que trabalharam 10 anos, ter que cobrar deles uma coisa que eles estavam fazendo já o possível e o impossível. Ainda ter que cobrar mais deles. Como que eu ia? Eu não aceitei. Meu marido, depois de 5 anos mesmo, era difícil o dia que de manhã ele não tinha que acordar e puxar o meu braço e abrir a minha mão. E ficava trancado. Tipo que eu ficava com a faca, porque eu era esquerda, né? A minha mão ficava, não abria mais. Fui adoecendo, até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. Começou a dor, era terrível. Daí eu ia pegar férias, daí eu fui no médico da empresa e pedi para fazer um ultrassom que eu nunca tinha feito. Eu peguei e fiz esse ultrassom e levei o resultado para o médico. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele olhou para mim assim... Ele assim, teu braço tá podre, ele disse, teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eu sempre dava um jeito de ir de manhã, para não... Eles chegaram até a dizer que a minha dor, o meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. Até isso, eles... Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste. Eu ia lá na enfermaria desatinada, chegava a ficar vermelha, assim, tanta dor, suar frio, assim, eles não acreditavam. Uma funcionária que no 10 anos nunca faltou um dia. Eu já tive 3 partos normal, eu já tive cólica de rim, eu já tive, né, qualquer dor assim que o médico disse, ele disse que é uma das dores mais horríveis, é a dor do teus nervos atrofiar. Eu não gosto nem de lembrar, sabe, que me dá vontade até de chorar. Porque eles humilham, dizem assim pra você, você não tem nada, você tá aqui, você tem só 20 anos, na época eu tinha 27 anos. Como que você vai ter tanto problema, assim, sabendo que os exames estavam ali, que o laudo estava ali? Eu fui consultar esses dias ali no posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença de velho. Eu tenho 31 agora. Eu cheguei a dormir, sinceramente, não é mentira, dormi com a mão amarrada, de não aguentar de tanta dor no braço. A posição que o meu braço se sentia melhor era onde eu deixava. Dormia com a mão amarrada na cama. E daquele tempo em diante, eu tomo morfina direto. Às vezes é em 4 horas, quando a dor é muito, eu tomo em 3 horas. Depende. Eu não sabia fazer nada com essa mão, porque eu era esquerda, né? Essa aqui pra mim agora é esquerda. Tem que aprender a fazer tu comer. Os primeiros dias caía,
no chão, a mesma coisa que tu ia comer com a outra mão, é terrível. Isso aqui é minha vida. O resto da vida isso aqui. Eu fui aguentando, aí meu marido começou a brigar comigo. Aí quando eu fazia 10, ia fazer 11 anos, aí meu marido disse, tu sai de lá, todo dia de manhã ele tinha que abrir a minha mão, fazer massagem, que eu não abria mais a mão. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram com o último dia que eu trabalhei, fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. Eu nunca me esqueço. A encarregada ainda veio em cima de mim e chamou a encarregada da outra e bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Todo dia ele abria os dedos e aquele dia os dedos não voltaram mais. Os dedos ficaram atrofiados, não aguentou mais. Ele, mesmo que ele abria, eles vinham sozinhos, o nervo se repuxava, ele viu o nervo repuxar. Ele enlouqueceu, eu cheguei lá na enfermaria, fui até mais cedo. Eles olharam assim, deixaram ainda numa fila enorme, esperando para ser atendida. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Quando eu tinha nem 36 anos, 35 anos. É isso aí que o trabalho às vezes acaba trazendo para a gente aí, isso não é diferente aqui dentro da universidade. Então a nossa proposta, né, de estar aqui hoje é de evitar que isso aí venha se reproduzindo e aconteça com a gente amanhã e com os nossos companheiros aí. E para fechar aí a nossa apresentação e partir para os debates, alguma coisa, eu vou passar novamente para a Luciana, que ela vai explicar melhor o que esse corte de verba vai representar para a gente e que pode ter problema como esse no futuro. Obrigado. Tudo bem? Tá dando para ouvir, pessoal? Tá? Então vamos lá. Os impactos do corte no meu setor da medicina, né? Que a gente dividiu os impactos dentro da medicina e dentro da parte da engenharia eu vou falar um pouquinho da medicina. Eu vou falar rapidamente, porque o nosso ideal hoje é fazer a discussão com vocês, tá bom? Então vamos lá. Falta profissional. Então vocês precisam de algumas coisas que vocês vão lá no SESMIT e a gente não tem condições de atender essa demanda, porque falta profissional. Se já falta hoje, imagina mais pra frente com esse corte de verbas, tá? Desde 2011, quem aqui é técnico de manutenção em obras? Ou trabalha com formol, solvente, produto químico? Desde 2011, nós não fazemos exames toxicológicos, não é verdade? Nós não fazemos exames de prova de função pulmonar para quem mexe com pó, né? Ou seja, esse corte não é de agora, isso já vem acontecendo. Isso já está acontecendo. Imagina com 30% a mais de corte, de redução de verba, gente, de recurso. O que significa? Que cada vez menos a gente vai ter condições de fazer as coisas para vocês, de melhorar a nossa qualidade de vida. Tá? E quando eu falo de vocês, não é de vocês, é minha também. Porque eu também sou funcionária, eu também sou servidora, também quero ter qualidade de vida. A gente não falou do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde lá estão previstos os exames? Com corte de verbas, vai ter exames que vai ser tirado desse PCMSO, que eles vão falar, isso não é importante. Vamos dar um exemplo aqui? Quem aqui, homem, acima de 50 anos?
Olha, mó galera, hein? O que os homens têm que fazer acima de 50 anos, pessoal? Muito bom, muito bom. Ou seja, tem um exame que é bem simples, que é um exame de sangue, tá? Calma, sem piadinhas à parte. Exame de sangue, deixa eu especificar, sangue, chamado PSA. É um exame que mede o hormônio da próstata, tá? Esse exame a gente podia pedir tranquilamente no SESMIT. Com esse corte, agora a gente só vai poder pedir em alguns casos bem pontuais. Antes era a rotina, homem acima de 50 anos pode pedir, agora não pode mais. Em cima desse exame, que se ele der alterado, o médico vai encaminhar para o especialista, para o uro, para fazer esse controle da próstata. A gente perdeu isso. E vamos perder muito mais se a gente não começar a abrir a boca e reclamar. Tá? Quando eu entrei aqui, há 5 anos atrás, tinha unidade, por exemplo, CPUSP. Tem alguém do CP aqui? Não? Ah, que vergonha, gente. Como assim? Vamos lá buscar o povo. Ó, CPUSP, às vezes a gente pedia só o hemograma e glicemia. Não se pedia um colesterol ou triglicérides. Então, se o indivíduo está com triglicérides elevado, a gente não sabia. Mas precisa saber, porque a gente já entra ali na prevenção, na atuação ali, antes que o sujeito infarte, como a gente falou antes. Pode seguir um pouquinho. Por que eu coloquei ali, ó, o corte da parceria com o HC e coloquei Fundação Faculdade de Medicina e Zerbini? A gente tinha uma parceria com o HC. Quem aqui trabalha com ruído e que já fez audiometria lá no HC, antigamente? A galera. Esse ano não ficou mais difícil de fazer audiometria? Por quê? Perdemos a parceria com o HC. Por quê? Eles disseram que é falta de funcionário. Se eles estão falando que vão terceirizar, que vão colocar as OS e as fundações no HU, porque o HU não tem funcionário, se fundação fosse bom e desse conta, a gente não tinha perdido o HC. Vocês concordam? Eles não têm nenhum problema de falta de funcionário. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar por um HU de qualidade. Lutar para que o HU tenha funcionário, para que o HU possa realizar esse tipo de exames aqui para nós servidores. De repente, com uma, não vou dizer com prioridade, mas com uma qualidade para o servidor USP, né? Porque a gente não tem uma agenda separada, entra com todo mundo do hospital, e aí uma audiometria, quem faz sabe, para 4 meses o agendamento. Aí chega no dia, acontece alguma coisa, desmarca, reagenda, mais 4 meses, tá? O HU tem condições de fazer prova de função pulmonar aqui, eles fazem, mas eles não fazem para o SESMIT, porque eles não dão conta da nossa demanda, eles só dão conta para a demanda deles. Então a gente fazia fora, lá no CDB, vocês lembram o pessoal que fazia lá no CDB? Já fez o CDB? Então, era pago para fazer fora. E desde 2011 isso foi cortado. Não está sendo feito. Como que o médico pode de fato dizer que você está apto para a sua função se está faltando aquele exame? Está faltando o toxicológico, está faltando a prova de função. O toxicológico, antigamente, isso antes de eu entrar aqui, era feito lá pela farmácia, pelo FCF. A farmácia tem essa capacidade de fazer. Por que a gente terceiriza e faz fora e paga fora, em vez de melhorar aqui dentro? Então vamos dar condições para que a farmácia faça, vamos dar condições para que o HU faça a prova de função pulmonar, né? Vamos parar de precarizar o nosso serviço, não vamos permitir isso, gente. Por quê? Se eu permito, vocês permitem, daqui a pouco é o nosso setor. Então o HU é um serviço de saúde, eles estão querendo colocar OS, terceirizar e assim por diante. O SESMIT é um serviço de saúde. Se eles fizerem isso com o HU, quem não garante que vão fazer comigo? Depois outra, se está dando certo, quem não garante que eles vão terceirizar o serviço de vocês? Manutenção, pintura, pessoal que trabalha em altura, eles vão terceirizar tudo, porque é mais fácil para eles, tá? Vocês sabiam que a partir de agora, para as novas admissões, é que o reitor deu uma cortada na admissão, né? Mas para as novas admissões, os dependentes não têm direito ao HU? Agora imagina você trabalhando 8 horas por dia dentro dessa universidade, seu filho fica doente e você não pode levar ele no HU. Não é um absurdo? Vamos nos reunir, nos mobilizar para que isso não aconteça conosco. Porque quando terceiriza um setor, aí você assim, isso não é problema meu, eu não trabalho lá, mas quem garante que amanhã não vai ser o meu? Porque eu não me importei quando terceirizaram um dos outros. Se eu não me importei, ninguém vai se importar comigo também, tá? Aí eu vou passar agora pro Carlos, pro Wilson, desculpa, para ele terminar a parte aqui da engenharia para a gente começar o debate, tá bom?
Bom dia a todos. Como já foi anunciado aí, meu nome é Wilson, eu sou técnico em segurança do trabalho. Eu faço trabalho em algumas unidades aqui. Eu vi que tem até o pessoal do SAS. O SAS, durante um período, eu acompanhei o SAS lá também. Hoje em dia eu acompanho outras unidades. Antes de entrar aqui nos impactos para a engenharia do trabalho, eu queria falar que, primeiramente, o SESMIT ele entrou nessa greve também pela questão salarial, mas por questão também que a gente não tem um retorno do nosso trabalho. Por exemplo, a gente faz os levantamentos, a gente faz os apontamentos, dá as recomendações e as unidades não atendem. Já anteriormente, quando tinha recurso, eles não atendiam. Agora, com corte de verbas, a gente está mais preocupado com isso. Então, foi um dos motivos que fez a maioria dos profissionais do SESMIT entrar em greve, tá? E a gente agora, nesse momento, está buscando mesmo o apoio de todos os trabalhadores para poder transformar um pouco isso, mudar um pouco essa realidade aqui dentro da USP. A gente sim tem a preocupação com a questão do salário, com a questão da perda do poder aquisitivo, mas a gente, como já foi falado aqui pelo Carlos, pela Luciana, a gente tem que se preocupar um pouco com a saúde da gente também, tá? Então, impactos de corte de recursos aqui para a engenharia do trabalho, tá? Falta de contratação e reposição de profissionais. Por exemplo, na engenharia, a gente já teve, desde o ano passado, um profissional a menos. A gente teve uma baixa. É um profissional que ele se aposentou e a gente não tem previsão, né, até pela portaria que foi emitida pelo reitor, de contratação do novo profissional para repor essa vaga. Ou seja, então a gente já vai estar sobrecarregando os outros funcionários, né? Com mais atividades, com mais unidades. Como a Luciana falou, só aqui no campus de São Paulo a gente deve ter uns 11 mil funcionários. Então você imagina para a gente dar conta com menos um funcionário, tá? Falta de equipamentos para a realização de atividades do setor. Então, essa redução de recursos também vai promover isso. O SESMIT ele demanda de alguns equipamentos, de algumas coisas específicas para a realização do trabalho, para fazer medição, para fazer avaliação, né, para emitir os trabalhos mesmo. A gente estava, por exemplo, eu não queria chegar nesse ponto, mas a gente estava com um problema de impressora. A gente não tem impressora lá para emitir um documento adequadamente. A gente faz os relatórios, às vezes tem um relatório, ele é fotográfico também, a gente utiliza uma impressora preta só. Então você imagina a qualidade dessa foto, né, de repente para uma visualização, para entender o que se passa no ambiente de trabalho. Então a gente ficou por bastante tempo sem esse recurso aí. Aí no momento lá o pessoal providenciou, deram um jeito de comprar esse material, mas a gente percebe que, né, o negócio vai piorando cada vez mais. Que mais aqui? Não cumprimento das recomendações pela unidade. Eu queria que tivesse aqui, mas eu acho que não tem. Eu acompanho aí a faculdade de odontologia, tem alguém aí? Opa, o rapaz lá tá desde manhã aí, né? Foi um dos primeiros a chegar, inclusive. Também o Instituto de Física. Instituto de Física não tem ninguém? Não. E a escola, a EASH, que também acompanho. Eu fiz um trabalho lá, junto com o pessoal aí, de levantamento mesmo desses riscos, dos apontamentos, de recomendações, e pouca coisa foi feita. Então a gente às vezes se pergunta, né? A gente faz um levantamento, a gente passa, pergunta, faz toda uma pesquisa, dá as recomendações e as unidades não faz. Aí passa, sei lá, 1 ano, 6 meses, 2 anos, a gente vai lá novamente, o funcionário está, pô, mas e aquilo que você falou que você ia verificar lá pra gente, que ia providenciar, né? Os equipamentos de proteção que ia ser comprado aqui, que eu preciso, como é que faz? Então, a gente fica sem resposta também, porque infelizmente a gente não tem esse controle, a gente não tem como atuar nisso, tá, gente? Então, anteriormente a gente já tinha problema. A gente nunca teve recurso mesmo, a gente tem pouco recurso específico em cada unidade para tratar de segurança do trabalho, né? E eles não priorizam, né? Ontem a gente estava conversando, reunido, até o Felipe falou,
estava conversando com um rapaz que trabalha no setor de compras, né, contabilidade, alguma coisa, e ele estava falando que todas as unidades ela tem um recurso específico para tratar de segurança do trabalho, mas esse recurso às vezes é utilizado para segurança patrimonial, chega no final do ano é utilizado de outra forma que não na segurança do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que começar a cobrar um pouco mais isso, começar a discutir, começar a pensar sobre essas questões para a gente poder melhorar os ambientes de trabalho. E foi uma desses problemas, esse problema específico que trouxe a gente para fazer a greve e conversar com o sindicato, para também fazer com que o sindicato ele atue nessa frente de cobrar a reitoria mesmo para destinar esses recursos e utilizar esse recurso na segurança do trabalho. Tá? Mais um outro item aqui, o sucateamento dos equipamentos de proteção contra incêndio. Né? Ano passado a gente teve um caso grave lá na Botkiss. Eu não sei se aqui alguém teve contato nas unidades, mas teve uma correria danada. A CEF emitiu um ofício que era para as unidades fazer o levantamento dos problemas que tinham na questão dos equipamentos de proteção contra incêndio, saídas de emergências, coisa e tal. E muitas unidades fizeram o levantamento, mas até hoje não foi providenciado pouca coisa. Né? Se a gente pegar aí as unidades da USP que tem assim, equipamentos de proteção em dia, eu acho que se tiver uma ou duas é muito. Né? O que a gente tem aqui realmente de equipamento de proteção contra incêndio é extintor. Boa parte das unidades elas têm isso daí. Algumas também mais ou menos, mas boa parte tem. Então, a falta de recursos provavelmente ela vai piorar essa situação, tá? Porque o próprio extintor ele tem que ter uma recarga pelo menos anual. Então, é uma verba que tem que ser destinada ali. A gente está falando em corte de recursos, então quanto mais o cinto apertar aí, mais vai ser deixado essas questões de lado, tá? Suprimir a compra de EPIs e EPCs, né, pelas unidades, é uma das coisas que vai acontecer, vai deixar de ser comprado isso daí, né, já não era feito adequadamente, isso vai piorar um pouco. Aqui só para título de conhecimento, eu também eu tenho pouco tempo aqui de USP, eu tenho 4 anos, mas em conversa com os companheiros aí mais antigos da USP, eles falam que alguns anos atrás, ou uma década atrás, o SESMIT ele tinha uma verba específica para trabalhar com segurança do trabalho. Então, o que era prioridade para o SESMIT ele fazia, as unidades que iam conversar lá no setor e verificar o que a gente podia fazer por eles. E uma outra questão era o almoxerifado central, né, que a gente tinha EPIs lá, né, e ele foi sendo tirado do SESM, foi sendo tirado, e hoje em dia não tem mais almoxerifado central, não tem mais equipamento de proteção individual, nem sei se tem mais almoxerifado central. Tá? Então são coisas que estão sendo, ao longo do tempo, estão sendo retiradas, estão sendo suprimidas dos funcionários. Pode ir. Aqui outros setores do SESMIT, tá? Falta de contratação e reposição de profissionais também. A gente não é só medicina, a gente não é só enfermagem, não é só engenharia, a gente tem o setor de proteção radiológica também, a gente tem os profissionais administrativos também, que dão suporte para a gente, então isso vai piorar também um pouco para a gente aí. Tá? Falta de material de consumo para a realização das atividades, é isso que eu falei, a gente estava com um problema de impressora lá, está faltando um cartucho da impressora, mais de meses, uma demora grande aí na reposição desses materiais. E a precarização de trabalhos terceirizados com a diminuição do número de trabalhadores. A gente também tem uma preocupação com esse pessoal aí. Hoje em dia a gente trabalha bastante com terceiros assim, com a intenção de verificar as condições de trabalho deles, né? Teve alguns casos aqui em algumas unidades que a gente chegou a interditar alguns serviços aí por estar em condição inadequada ou de risco aos funcionários, tá? Então, com a redução também desses recursos até para as terceirizadas,
o que o terceiro ele vai tirar para conseguir chegar ao lucro dele? Ele vai diminuir mão de obra, né, o número de funcionários contratados, o número, os equipamentos de proteção, tudo que ele precisa para realizar uma atividade com segurança, ele vai retirar para tentar aumentar o lucro dele, tá? E o número de trabalhadores com consequência disso também. Tá ok? Só o último aí, você quer falar? Então, o que eu tinha para falar era isso mesmo, tá, gente? Agradeço aí. Se tiver alguma questão, a gente vai estar aberto aí para o debate. Então, gente, fazer uma conclusão bem rapidinho aqui. Esses telefones que estão na tela são os contatos do SESMIT, para que, como resultado, todos usem mais o SESMIT e cobrem mais, né, porque a gente consiga atender melhor as demandas aí dos trabalhadores. Agora, a partir desse debate, como a gente conversou no começo, qual que é a proposta? Uma maneira parecida com o que foi o seminário de saúde, a gente vai abrir agora aqui para o debate. A gente colocou um ponto de vista técnico, da gente que está tentando executar isso diariamente, e agora a gente vai abrir para que vocês venham aqui dar a sua opinião, falar para a gente qual que é o ponto de vista do trabalhador, como é que o SESMIT chega lá, o que tem de proposta, como é que a gente pode juntos aí buscar melhorias, né? Obviamente esse não vai ser um espaço deliberativo, mas nós podemos tirar indicativos aqui para que sejam tratados tanto pelo comando de greve como pelo sindicato, e até que a gente possa dar continuidade mesmo no momento de pós-greve aí, a organização nossa aí para cobrar melhor a universidade dessas condições.